Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdo como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Explique a afirmação a seguir e dê alguns exemplos. Algumas sociedades utilizam os recursos naturais muitas vezes de forma predatória ou abusiva. A resposta então ficaria da seguinte forma: dependendo do nível de consumo e do desperdício e também da geração de lixo, uma sociedade ou um grupo de pessoas pode gastar os recursos da natureza de modo que a própria natureza não conseguirá repor esses recursos na velocidade que estão sendo consumidos. Isso é um consumo predatório ou abusivo, conforme está pedindo na questão. Questão 2. Os recursos naturais são subdivididos em dois grandes grupos, conforme as suas capacidades de se manterem disponíveis ou não na natureza após a utilização pelas atividades humanas. Existem, assim, os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Preencha a segunda coluna conforme os itens enumerados na primeira, identificando quais recursos naturais são renováveis e quais não são. Então, nós temos a primeira coluna com o número 1 para recursos renováveis e número 2 para recursos não renováveis. E aqui na segunda coluna você vai demarcar o número 1 ou o número 2 para esses recursos. Número 1 para quais são renováveis, número 2 para quais não são renováveis. Então, na segunda coluna, ficaria da seguinte forma: ouro, diamante, petróleo, gás natural e carvão mineral são recursos não renováveis. E recursos renováveis nós temos, número 1, solo, água, vegetais, luz solar, florestas, ar e biocombustíveis. Questão 3. Considerando que os processos de industrialização e de urbanização têm um custo ambiental extraordinário, quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Qual a sua ligação com os recursos naturais? Bom, gente, o desmatamento de muitas florestas para novas áreas de pastagens e de lavouras, por causa do aumento da demanda por alimentos, também a poluição do ar, do solo, das águas dos rios, dos mares, por causa de lançamentos de gases de efeito estufa, esgoto doméstico, esgoto industrial e aumento do lixo produzido com materiais como a borracha, plástico, metais e vidros. Se observa, é muito comum esses tipos de problemas ambientais. E muitos desses problemas são agravados com o uso excessivo dos recursos naturais não renováveis, como é o caso do lixo, e também a grande quantidade de plástico presente nele. E também observamos a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, que gera então poluição do ar constantemente, revelando assim vários problemas ambientais ligados aos recursos naturais. Questão 4. Em sua opinião, que atitudes importantes cada cidadão pode tomar em defesa dos recursos naturais e do meio ambiente e as indústrias? Algumas pequenas ações podem fazer diferença no conjunto da população. Por exemplo, manter a cidade limpa, evitar desperdício de alimentos, energia e água, respeitar o meio ambiente natural de nascentes de água, de habitats da fauna e da flora,
dar preferência aos produtos naturais, com o mínimo de embalagens possível, separar os materiais que possam ser reciclados antes de jogar no lixo, utilizar mais as indústrias de energia renovável e limpa, né, de várias fontes como solar, eólica e hidrelétrica. Questão 5. Faça uma relação entre o que foi estudado nessa semana e a charge abaixo. Bom, nós temos aqui uma charge, né, uma criança conversando com o seu avô, enquanto isso na floresta amazônica em 2059. A árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô! Mostrando então a árvore no Museu Arqueológico, uma estande de Cátia Abreu, mostrando então como que vai ser o futuro da floresta amazônica em 2059, com esse processo todo de desmatamento que a gente observa nesse mundo atual. E aí a questão é que você faça uma relação do que foi estudado com essa charge. Bem, apesar de um certo exagero na charge, ela quer mostrar que no futuro a vegetação nativa pode se tornar algo distante e desconhecido para muitas pessoas, por causa do gradual e constante aumento no desmatamento que já ocorre e tende a continuar crescendo, a menos que algumas atitudes, né, sejam tomadas para evitar essa possibilidade no futuro. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 9º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.